Uma planta com essa quantidade de flores amarelas, dá para acreditar? É uma verdadeira chuva de ouro, não é? No vídeo de hoje eu vou dar várias dicas para que aí na sua casa não pare de chover ouro nunca mais. Olá, jardineiros! Eu sou o Flávio, sou biólogo e paisagista e hoje nós vamos falar da orquídea Oncidium chuva de ouro. Vou te falar que apesar de ser tão sofisticada, tão bonita assim, ela é fácil de cuidar, sabe por quê? Ela é nativa daqui, ela é aqui das Américas. Ela é encontrada aqui no Brasil, toda a América do Sul, a América Central e também a América do Norte. No habitat natural dessas plantas, a gente vai encontrar elas grudadas em outras plantas ou pedras ou debaixo de árvores, sempre grudada por ser uma planta epífita. A gente não pode confundir uma planta epífita com uma planta parasita, são coisas diferentes. Quando a gente vê uma orquídea grudada numa árvore, ela está só se apoiando ali para viver, mas ela não está sugando nutrientes, ela não está fazendo mal para aquela árvore. Já as plantas parasitas, elas fazem mal para as árvores, fazem mal para as outras plantas, porque elas vão sugando a seiva, sugando os nutrientes da outra planta e pode até fazer a planta perder um pedaço ou até matar a planta mesmo. Essa Oncidium chuva de ouro é produzida lá em Olambra pela Vem-Flor. Se vocês repararem, olha a quantidade de perfilhamento. Perfilhamento é quando a haste floral dá essas divisões assim. Quando ela se divide, cabe mais flores, então a planta acaba dando muito mais flores. Olha a quantidade em uma planta só, muito bonita, né? É muito importante a gente falar que essa é uma planta perene. O que significa isso? As plantas, elas têm ciclos de vida diferentes. E as plantas perenes, ela tem um ciclo de vida muito longo. Ela não é uma planta que tem um ciclo de 1 ano e depois ela morre, ou 2 anos e depois morre. Ela dura muitos anos. Então, depois que acaba a florada da nossa planta, a gente não vai jogar ela fora. A gente continua cultivando, cuidando da planta para ela soltar uma nova haste cheia de flores de novo. E por falar em cuidados, eu tenho uma outra planta aqui, que é a mesma dessa, só que essa aqui já terminou a floração dela e a gente está cuidando. E o que eu uso nesses cuidados? Eu uso um fertilizante orgânico da Forte Jardim e tem 2 tipos dele. Se vocês repararem aqui no rótulo, ó, tem um que é para manutenção e tem um que é para floração. E como que a gente vai usar isso? É bem simples. Então, para essa planta aqui que ela tá sem as flores, eu vou usar o Forte Manutenção. E é muito fácil porque ele já vem pronto. Então eu só preciso agitar e borrifar nas raízes e também nas folhas. E eu vou fazer essa adubação aqui uma vez por semana até a minha planta soltar uma haste floral. No dia que eu perceber que ela soltou uma haste para dar flor de novo, eu vou trocar por esse aqui e o processo é o mesmo. Na minha planta com flores, eu vou utilizar o Forte Floração. Também já vem pronto. Eu vou só agitar ele aqui e vou borrifar nas raízes e também nas folhas da minha planta. A gente já sabe que tanto a rega quanto a adubação a gente não vai fazer nas flores. A gente faz sempre daqui para baixo. As flores a gente não molha, a gente não aduba, porque tudo que a gente fizer na flor vai fazer ela durar menos tempo. Então a gente vai deixar ela quietinha aqui, rega e adubação a gente faz daqui para baixo sempre. E o Forte Floração a gente vai usar também uma vez por semana para borrifar na nossa planta. Outra coisa muito importante é deixar a nossa planta bem hidratada antes da gente fazer a nossa adubação. Por exemplo, eu deixei minha planta vários dias sem regar e ela está bem seco o substrato dela. Então eu não vou fazer adubação. Eu vou fazer uma rega com bastante água e aí sim no dia seguinte você faz a sua adubação. Antes da gente falar dos outros cuidados com essa planta, é importante a gente entender a estrutura da planta. Ela tem algumas diferenças das outras plantas que eu vou mostrar para vocês. Primeiro é essa estrutura aqui, que é um caule modificado, gordinho assim, que a planta usa para armazenar água e nutrientes aqui dentro. Essa estrutura é chamada de pseudobulbo. Isso já dá pra gente uma dica de rega,
Porque se ela é uma planta que consegue armazenar água aqui dentro, significa que ela é mais resistente do que as outras orquídeas com a quantidade de água. Se a gente deixar faltar água nela, ela é resistente por um tempo maior, porque ela vai usar a água que ela armazenou aqui dentro do pseudobulbo. O pseudobulbo, se a gente reparar, ele é da mesma cor da folha. Então as folhas fazem fotossíntese para a planta e o pseudobulbo também. Toda a parte verde até aqui, a haste floral da planta está produzindo fotossíntese porque ela é verde e contém os cloroplastos. As plantas produzidas lá no Vem Flor, elas têm a produção de 1 ano e meio, elas ficam 1 ano e meio dentro da estufa para produzir muitas raízes, porque é muito importante a planta ter raízes para ela conseguir pegar bastante água, conseguir pegar bastante nutriente, para ela conseguir dar bastante flor. Então é muito importante quando você comprar suas plantas ver a quantidade de raízes. Quanto mais raízes, melhor é. Então a gente vê a haste floral com seus perfilhamentos, que faz a planta ter muitas flores, e tem uma característica muito marcante na Oncidium chuva de ouro. Todas as orquídeas elas têm as pétalas e as sépalas. As pétalas e as sépalas são essas três aqui de cima, ó. E o labelo, que é essa pétala modificada, nessa flor ela é muito maior. Na Phalaenopsis, na orquídea Phalaenopsis, a gente vê que ela é quase do mesmo tamanho das outras pétalas. E nessa flor ela é muito maior. Por isso, às vezes, ela é chamada também de orquídea bailarina, porque ela parece realmente que tem uma cabeça, 2 bracinhos e uma saia bem grande de uma bailarina. E eu tenho aqui uma orquídea Phalaenopsis para a gente comparar. Olha o tamanho das pétalas e esse aqui é o labelo. E olha essa diferença, o labelo é muito desproporcional das outras, o que deixa ela uma flor muito bonita também. O labelo é muito importante nas orquídeas, porque ele funciona como se fosse um aeroporto dos insetos polinizadores. Se a gente reparar no centro aqui dos labelos, eles geralmente têm uma coloração mais forte ou eles têm cheiros mais fortes, porque o inseto vai pousar aqui no labelo, vai ficar atraído pela coloração lá do meio e quando ele entra aqui, ó, ele vai esbarrar com uma estrutura que tem aqui dentro chamado de polínia, que é isso aqui, ó. Então essa polínia, ela tem uma cola que ela gruda nas costas da abelha e aí quando ela vai para outra flor, ela carrega essa bolinha de pólen aqui e vai fazendo a polinização das orquídeas na natureza. A gente conhecendo a planta, a gente sabendo como funciona toda a estrutura dela, ajuda muito a gente na hora de fazer os cuidados com ela. Por exemplo, a gente viu do pseudobulbo que ele armazena água nessa planta. Então, quando a gente vai fazer uma rega, a gente vai fazer rega com bastante água de todos os lados, porém, se ela vai armazenar um pouco dessa água, significa que a gente pode deixar ela secar um pouco mais. Ela é um pouco mais resistente à falta d'água. Então, a gente rega e a gente vai observando aqui o nosso substrato. E a gente vai fazer uma nova rega só quando ele estiver praticamente seco. A gente coloca o dedo, vê como está a umidade. Se ainda está úmido, a gente não vai regar. Na hora que ele estiver bem sequinho, a gente vai fazer uma nova rega. A gente já sabe que quando a gente vai fazer a rega, a gente tem que evitar molhar as flores. Ah, mas vai dar um problema muito grande? Não, a gente vai diminuir o tempo de vida dessas flores. E a gente espera para ter flores bem bonitas, então a gente não quer que ela dure menos. Então o ideal na hora de fazer a rega é a gente usar alguma coisa que direcione bem a água. O ideal é a gente usar um regador, porque a gente molha as folhas, molha o substrato e não corre o risco da água vir para as flores. Quando a gente usa um borrifador, por exemplo, quando a gente borrifa, a água espalha muito. Isso pode molhar nossas flores e aí elas vão durar menos. Então não usem o borrifador, prefiram um regador ou algo que direcione a água mais na parte de baixo da planta. A gente sabendo que ela é uma planta epífita, que na natureza ela está em tronco de árvore, em pedra, sempre grudada em algum lugar, a gente sabe que as raízes estão sempre bem arejadas, né? Então o substrato para ela a gente vai utilizar grãos grandes, casca de pinos, chips de coco, coisas que depois que a gente colocar aqui, sobra um espaçamento entre eles que vai facilitar tanto o escoamento da água quanto a entrada de ar. A gente não pode usar para orquídea epífita
terra, porque isso vai abafar as raízes dela e em poucos dias você vai perder a sua planta. Então, substrato leve, com pedaços grandes, para facilitar o desenvolvimento e imitar o que é bom para ela, de como ela vivia lá na natureza. Ela não gosta das raízes abafadas e também não gosta das raízes mergulhadas. Então, se você for colocar a sua orquídea chuva de ouro em um cachepô, na hora de fazer a rega, tire do cachepô, coloque água, depois que escorrer bastante, você volta ela para o cachepô. É muito comum lá no nosso Instagram, para quem não segue a gente, eu vou deixar o link aqui para vocês seguirem lá, as pessoas colocarem a orquídea dentro do cachepô e fazer a rega lá. E aí o cachepô fica pela metade com água assim, as raízes ficam todas mergulhadas e a planta começa a sentir. E às vezes nem dá para recuperar a planta mais. Então é muito importante isso, raízes arejadas e não mergulhadas na água. Iluminação. Qual será a iluminação ideal para essa orquídea? Vamos pensar de novo lá na natureza. Uma planta que fica grudada no tronco da árvore, ela toma sol o dia inteiro? Não, ela vai tomar sol quando o sol estiver se pondo na lateral da árvore e quando o sol estiver nascendo na outra lateral da árvore. Enquanto o sol estiver no meio do céu, em cima da árvore, o sol não vai bater nela, porque ela vai estar debaixo da sombra da árvore, concordam? Então ela é uma planta que gosta de sombra ou meia sombra. O sol nas horas mais quentes do dia vão queimar as folhas dessa planta. Então você pode deixar no sol fraquinho do começo da manhã ou do final da tarde, que vai ser ótimo para ela soltar novas florações, mas nas horas mais quentes do dia é importante que ela não tome o sol. Com essa quantidade de flores e fácil assim de cuidar, é difícil a gente não ficar encantado com ela, né? Passei todas as dicas, mas se na hora do seu cultivo você tiver alguma dúvida, já sabe, pode deixar nos comentários que a gente responde e vai te ajudar a ter sucesso aí com a sua chuva de ouro, para chover ouro sempre na sua casa. Até o próximo vídeo. Tchau!